a gente vai dar prosseguimento agora com o versículo 3 de Judas. Eu trouxe aqui uma tradução de João Ferreira de Almeida, revista corrigida, tá? E trouxe a minha tradução desse texto. Eu queria mostrar para vocês, claro que aqui eu vou ter que falar bem da minha tradução, mas eu queria mostrar como o grego é preciso, tá? Como é possível sentir o que Judas está falando quando você pega a palavra em seu sentido comum nas escrituras e insere ela dentro do contexto, tá? O versículo 3 na João Ferreira de Almeida diz assim: ó, Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Eu queria ver aqui com vocês palavra por palavra, tá? Amados, até aqui não é uma forma comum de tratar a igreja dos apóstolos tratarem com os crentes, tá? Procurando eu escrever-vos com toda diligência, tá? A palavra que está aqui é spuden, tá? Spuden. E embora a palavra possa ser traduzida como diligência, essa tradução ela deixa você de fora do que Judas está sentindo, tá? Porque se você for lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 8, 16, Paulo usa a mesma palavra e ali a tradução é carinho, tá? Então, spuden é uma palavra que denota carinho, tá? É uma diligência, é um esforço, mas um esforço no sentido de cuidar de algo, sabe? Então, esse tom paternal, ele está presente em toda a carta de Judas quando Judas se dirige à igreja. Inclusive, nesse versículo mesmo, a gente vai ver isso ocorrer outra vez. Tá? Então, Judas ele tá falando aqui emocionado, está falando do coração. Então, amados, com todo carinho procurei escrever-vos. Tá? Diligência não passa essa ideia. Essa ideia está no grego. No português ela fica faltosa na maioria das traduções. Tá? Acerca da comum salvação. Aqui, comum salvação, por dois sentidos. Tá? Primeiro, porque todos participam da salvação. Embora Jesus seja o único Salvador, Jesus nos usa como instrumentos. Tá? Deus salva usando seus instrumentos de salvação. Então, por exemplo, a igreja que prega o Evangelho. Tá? A igreja está pregando e está sendo instrumento de Deus. Tá? Por isso comum, porque todos participam dela. E o segundo sentido muito importante é que no tempo de Judas, lá no século I, certo? Havia muitas facções. No tempo de Judas e até hoje, né? E essas facções se achavam superiores às demais, ao ponto de alguns crentes cogitarem, né? Será que a minha divisão, né, vai ter um privilégio maior de salvação do que a do irmãozinho? Né? Com certeza. Né? Então, Judas aqui diz nossa partilhada a salvação, porque a salvação é comum a todos. Não existe um grupo dentre os crentes privilegiado, tá? Que vai ser mais salvo do que o outro. Tá? E aí ele continua. Tive por necessidade. Aqui é bom a gente entender aqui um mas, tá? Existe um mas aqui. Judas queria escrever sobre salvação, mas não foi possível. O tom da carta seria salvação. O tema da carta seria salvação. Mas apareceu uma urgência e aí Judas ele pausa essa carta, né, que ele ia escrever e ele vai começar a falar sobre o problema que ele estava enfrentando. Então, por necessidade, tive de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, o que estava acontecendo, a gente vai ver nos versículos seguintes, eram falsos mestres que estavam desviando o pessoal da igreja. Então, Judas vai tratar sobre esse assunto. Quando ele diz aqui, ó, mais uma vez, veja a importância do grego, tá? Exortar-vos a batalhar pela fé.
o grego não diz exortar exatamente. A palavra que aparece aqui pode ser traduzida por exortar, mas ela significa principalmente rogar, implorar, pedir, tá? Então, Judas está implorando, por favor, batalhe pela sua fé. Tá? Veja o tom, novamente o tom paternal e humilde de Judas como um pai que está ensinando aos seus filhos. Tá? Ele não está mandando batalhar pela fé, ele está pedindo, rogando. Tá? Você pode ver isso lá em Mateus 8,5, Marcos 1,40, Atos 16,9. São versículos onde a palavra parakalon aparece, tá? Que significa implorar. Nós continuamos aí com batalhar, né? Implorando-vos a batalhar. Esse batalhar, o termo é um termo dos esportes. Você com certeza sabe, deve lembrar, que Paulo gosta muito de usar metáforas esportivas, né? Então, se a gente for lá, 1 Coríntios 9:24, Efésios 6:12, Filipenses 3:13 e 14, Paulo está usando lá metáforas sobre os esportes para estar ensinando, porque os esportes faziam parte da vida daquelas pessoas. Então, usar uma linguagem familiar, isso aí é de lei no Novo Testamento inteiro. Tá? Então, a gente vai ver também mais à frente, Judas vai usar muito os conhecimentos de pesca, navegação e agricultura. Pelo meio aqui do que Judas está falando, ele vai usar termos técnicos que pescadores, navegantes e agricultores conhecem. No português a gente perde tudo isso, porque no português não tem como transmitir isso, tá? No grego são termos técnicos dessas profissões, porque os crentes tinham essas profissões. Tá? Então, batalhar aqui é um termo daqueles esportes de arena, tá? Que havia na Grécia, que foi herdado ali, né? Os romanos e tal. Judas continua. Única, tá? Pela única fé. Única é rapax. Uma palavrinha bem conhecida, né? Daquele do rapax legomeno, lembra? De uma única ocorrência de uma palavra, pronto. Aqui é rapax. Tá? Única. Por que única? Porque a fé verdadeira é a fé dos apóstolos. Tá? Então, qualquer igreja que tenha uma doutrina inventada posteriormente, essa doutrina tem que ser falsa. Tá? Inclusive, quando grandes debatedores, né, entre denominações diferentes atacam umas às outras, é um argumento bastante frequente que eles digam assim: essa sua doutrina data do século tal. Entendeu? O que ele quer dizer? Ainda que ele esteja mentindo, tá? Mas o que ele quer dizer? Que aquela igreja inventou aquela doutrina no século tal e, portanto, aquela doutrina não pode ser bíblica. Tá? É uma forma interessante de saber se uma doutrina é extra-bíblica ou não. Procurando a origem dela. Ele continua com fé. Fé, existe fé no sentido de crer, credo, tá? Fé no sentido de depositar confiança. Não é o caso aqui. Aqui, fé está sendo usado no sentido de compêndio de doutrina, tá? Então, a fé entregue aqui é no sentido de, digamos assim, a lista de coisas que se deve crer. É o ensinamento apostólico. Esse é o uso da palavra aqui. É raro, tá? Normalmente fé aparece com o sentido de crer mesmo, tá? Mas às vezes ela aparece com o sentido do conjunto de doutrinas, tá? Que foi dada aos santos, tá? Os santos, toda a igreja. É isso. A gente vai para o versículo 4 agora, tá bem? Vamos embora.